Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Otávio Campos da Silva. Sou aluno de Pedagogia pela EAG em Rede no ano 2021. Minha tutora é a Silvana Santos. Bem, nessa atividade foi nos pedido para que nós fizéssemos nós expôssemos nosso plano de aula. E foi muito interessante porque a instituição que eu fiz o plano de aula é a mesma que eu estou tendo estágio e a instituição que eu já conheço há muito tempo, que é a Escola Municipal João Gabriel, que é a escola na cidade onde eu moro e onde também eu tive muita convivência lá. Então, assim, é importante que quando você planeja uma aula, você conheça o ambiente, conheça sabe, a dinâmica dos alunos, qual é a realidade desses alunos, porque quando você prepara uma atividade, é importante você entender a cultura, os aspectos sociais e éticos da comunidade em geral, do ambiente, das famílias, como que essas famílias interagem com o colégio. Então, tudo isso é importante quando você vai pensar no plano de aula. E bem, como eu fiz um plano de aula para crianças pequenas, eu fiz para educação infantil, Então, assim, o objetivo geral é trabalhar aspectos de tempo, de espaço, de tamanhos, lógicas matemáticas com relação a rápido, devagar, largo, curto. Então, essas noções de noções matemáticas, né? De geometria e de dimensões. Enfim, esse é o conteúdo da aula. As estratégias metodológicas. Eu entendo que jogos lúdicos contextualizados. A brincadeira é essencial na educação infantil. Nós sabemos que criança ela só vai se esforçar com algo se ela for motivada. E a criança tem o lado lúdico extremamente aflorado para tudo que ela faz na vida dela. Você vê que você começa a conversar com a criança, em 2 minutos ela começa a inventar uma brincadeira. A criança basicamente ela não consegue se levar a sério. Tudo que você fala com a criança, ela quer brincar. Então a brincadeira faz parte da vida da criança. É inerente à criança a brincadeira. Então, os jogos lúdicos e contextualizados. Por que contextualizados? Porque é importante que esses jogos não sejam só um passatempo, mas que eles possam falar mais com as crianças, ou seja, falar algo a mais do que o próprio jogo, do que a própria brincadeira. Pensei em vídeos interativos, atividades em grupo e importante a criança sentir, ter esse experimento sensorial com os objetos, sentir, tocar, manipular, experimentar, explorar o espaço do colégio, porque a aprendizagem não é só na sala de aula, mas é em todo o ambiente, tanto escolar como fora da escola, porque a criança já vem com a bagagem, né? A criança não vem como um pote vazio, ela já vem com a bagagem cultural, de conhecimentos. Inclusive a criança chega no colégio falando, né, a língua, então a criança já sabe falar português. Então basicamente é isso. Nesse sentido, com relação à avaliação, averiguar o nível de desenvolvimento da experiência sensorial em relação entre o espaço, o tempo e a compreensão. Fazer com que os alunos tenham consciência de organização temporal para ajudar a desenvolver as tarefas com mais tranquilidade. Então, assim, quando a criança se conhece o espaço ao redor, tem uma noção melhor do que está em volta, ela age melhor, ela tem mais interatividade, ela tem mais tranquilidade para realizar as atividades dela, ela não sente estranheza. Um grande exemplo disso é, por exemplo, quando uma criança entra na sala de aula no primeiro dia, ela entra olhando para tudo, porque ela quer conhecer o ambiente. Ela quer se familiarizar com o ambiente. Essa noção de pertencer a um lugar, ela se dá quando a criança conhece todos os aspectos. Então a manipulação, sabe, a interação com os colegas, com o professor, com o ambiente, com os materiais é muito importante nessa atividade. Então, trazer essa noção de espaço, de tempo, de medidas, com a interação entre as crianças, os materiais e entre as crianças e entre elas, né? Então, assim, isso é adquirido de forma empírica, de forma muito natural também, mas com atividades que facilitem esse caminho, né? Que mediem esse caminho de conhecer, de ter noções que são utilizadas pela criança por toda a vida. Então, ao trabalhar com crianças pequenas, é importante focar na simplicidade, né? Transformar aquilo que é simples, aquilo que é fácil de ser utilizado, materiais recicláveis, materiais simples de ser que você tem mesmo no colégio, que você tem no ambiente escolar, ou que os alunos possam trazer de casa, tampinha, sabe, caroço de arroz, de feijão, de milho, depende da atividade que você quer desenvolver. Então, uma atividade que a gente usa muito com relação a medidas, a tamanho, a formas, é usar esses bloquinhos. Então assim, ó, a criança faz um bloco de um tamanho,
Aí você pede para que ela faça um maior. Então ela começa a entender noção de medidas. Aí você pede, faz um maior ainda. Então a criança começa a trabalhar questões de medida. E ao mesmo tempo ela tem contato com os blocos, ela desenvolve toda a articulação, sabe? Desenvolve os músculos, os nervos. Então o toque, o movimento, então tudo isso é desenvolvido. E aí, a partir desse primeiro exercício de formar alguma coisa usando os bloquinhos, aí eu peço que a criança desenhe o que ela fez, né? Tu fala assim, ó, você fez primeiro com um bloco, agora eu quero que você desenhe o que você criou. Então a criança vai trabalhar a criatividade dela, a imaginação. Então o que acontece? Primeiro eu pedi para que ela fizesse alguma coisa com os bloquinhos. Então ela fez uma forma, fez uma pirâmide, né? Fez pirâmides, né? Olha só. E depois eu pedi que ela pintasse, que ela colocasse no papel o que ela desenvolveu nos blocos. Então eu trabalho a imaginação, a criatividade, a coordenação motora, que é muito importante, principalmente para crianças pequenas, usando materiais simples que com certeza nós temos no dia a dia. Então é isso.